Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto lido é a história de um homem chamado Jonas, que recebeu uma missão de Deus, e a missão era ele pregar a palavra de Deus. E aí ele teve que aprender a não desobedecer a Deus, não pelo ouvir a palavra, mas pelo juízo de Deus, que se manifesta para todos aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. Que foi que aconteceu com a chamada de Jonas? A Bíblia diz, começa o texto dizendo que veio a palavra de Deus para Jonas. E aí eu entendo que Deus tem uma chamada pessoal para cada um de nós. Uma das coisas que mais me alegra é que quando eu abro a Bíblia, Deus fala diretamente comigo. Deus fala pessoalmente. Ele se relaciona, ele conversa, ele tem esse relacionamento com todo aquele que busca ouvir a sua voz. Mas quando Jonas ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, o que foi que Jonas fez? A Bíblia diz que ele rejeitou a palavra de Deus. Como é que eu sei que ele rejeitou? Porque ele não obedeceu às diretrizes de Deus. Agora escute bem, queridos irmãos. Quantas vezes a palavra de Deus vem de forma tão clara para nós? É assim ou não é? É impossível você chegar no culto e aquela palavra não ser diretamente ao seu coração. Quantas vezes a gente já esteve no culto e a palavra veio, era como se existisse somente nós, eu e a palavra de Deus, como se Deus tivesse deixado de falar com todas as pessoas e falasse exclusivamente comigo. E a palavra de Deus faz assim mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta: quantas vezes você já ouviu a palavra, mas quantas vezes você já teve que lutar contra você mesmo, e tem lutado contra você mesmo, sabendo o que Deus quer com você, sabendo que a palavra de Deus diz respeito a você? Não é engano, não é para outra pessoa, é o teu endereço, é o teu nome, é com você que Deus está falando. Mas mesmo assim, diante de tudo que Deus tem falado com você, o que você tem feito do que Deus tem falado com você? Você tem feito como Isaías, quando ele ouviu a voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías respondeu de pronto. E Deus colocou um propósito agora em Jonas. Com esse propósito, Deus chamou aqui ele para dar uma direção. A palavra foi direcionada a ele com uma finalidade: direcionar ele ir para outro local, trazer a uma nação dos Nínives, que estava sendo destruída. E só que Jonas esqueceu que quando Deus tem um propósito, não vale a pena lutar contra os propósitos de Deus. Deus disse: Jonas, levanta-te e vai para Nínive. Jonas, vai lá e prega a minha palavra. Jonas, faz do jeito que eu estou te dizendo. Mas a Bíblia diz que Jonas se levantou, tomou posição, tomou atitude, fez esforços, direcionou, canalizou todo o seu esforço. Mas não foi para fazer a vontade de Deus, não. Investiu seu tempo, investiu sua força, investiu seu dinheiro,
investiu tudo que ele tinha, mas não foi para fazer a vontade de Deus. E isso tem a ver com você. Olha como você investe o teu tempo, investe a tua força, investe o teu dinheiro, investe a tua saúde, investe a tua força, tudo que você tem, você investe, mas não é para fazer a vontade de Deus. Jonas sabia que eles tinham que ir para onde Deus estava enviando, e ele rejeitou, não levou a sério a palavra de Deus. E tem muita gente que escuta a voz de Deus e não leva a sério. Pensa que o culto é só um momento em que ele vem no domingo, escuta a palavra e aí fica tudo bem com Deus, como se Deus estivesse apenas preenchendo uma lacuna temporal naquele dia do domingo. Mas não é esse o propósito a qual Deus está aqui, meu querido. Deus está aqui hoje para te arregimentar. Deus está aqui hoje para dizer: olha, eu tenho algo com a sua vida, ouça a minha palavra e obedeça às minhas diretrizes. Mas por que Jonas rejeitou? Por que ele não atendeu? Porque era um problema de ordem política. Era um problema em que ele sabia que aquela nação não tinha nada a ver com a política que ele esperava, com a forma que ele esperava, do jeito que ele queria. Meu querido irmão, você não está aqui para fazer do teu jeito, você não está aqui para fazer da tua forma, você não está para fazer aqui como eu quero, como eu acho. Você está aqui para ser um servo de Deus, para obedecer às diretrizes do Senhor, não como você quer, mas como Ele ordena, do jeito que Ele quer, no momento dele, do jeito dele, da forma dele, a forma que Ele quer. Porque se assim não for, querido, vai ter consequência. Deus sabia que a cidade de Nínive estava se destruindo. Deus sabia que a cidade de Nínive estava para ser destruída. Mas Deus sabia também que se Jonas fosse, tomasse a posição, obedecesse à voz de Jesus, clamasse, pregasse, fizesse o que Deus estava dizendo, aquele mal ia ser evitado. Quem sabe Deus está dizendo aqui: tem coisa na tua casa que está para acontecer, mas se você ficar na presença de Deus, Deus vai mudar e vai evitar o mal que está para vir, a adversidade que está para vir, a dificuldade que está para vir. Muitas casas, irmãos, experimentam o mal, experimentam as dores, experimentam os problemas, porque estão fora da direção de Deus. Eu estava sentado ali, estava olhando para os meus filhos, todos dois. Tem hora que eu olho para vocês, eu penso que eu estou olhando para o espelho. É claro que eu estou brincando, mas o que eu estou querendo dizer, que Deus, pela misericórdia de Deus, eu nunca mandei eles irem para a escola dominical e fui fazer outra coisa, não. Eu nunca mandei eles virem para a igreja sem saber onde eles estavam e ia fazer outra coisa, não. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, é eu andando com eles. E hoje está lá, irmão, eu não gosto não, mas muitos dos meus filhos, você chegar no quarto lá, está lá, ó, de manhã, orar e ler a Bíblia, está escrito lá, ó, eu tenho que orar e ler a Bíblia e ler um livro por mês. Está lá tudo lá, não fui eu que mandei ele fazer isso não, é porque quando você obedece a Deus, Deus evita o mal, Deus faz o que Ele tem que fazer. Deus está dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero começar a governar a tua casa, eu quero deixar esse chafurdo que está atrapalhando a tua vida. Olha que chafurdo está a tua casa, olha que bagunça está a tua casa, olha a vida espiritual dos teus, olha a tua vida espiritual. Jonas, não rejeita a minha palavra. Jonas rejeitou, porque não era do jeito que ele queria, não era da forma que ele queria. Não, porque tem que ser assim, meu irmão, ó querido, eu estou há 30 anos, nem sempre é do meu jeito, nem sempre não, nunca é do meu jeito, nunca é do meu jeito, é do jeito que Deus quer. E se é do jeito que Deus quer, pode ter certeza disso, é melhor do que o meu jeito e o teu jeito. E o que Jonas fez? Fez como você faz. Vem para o culto, a palavra de Deus chega, arde nos teus coros, não é assim, né? Você sente que como se fosse, meu Deus, é só eu aqui, o pastor está falando só para mim.
Jonas fez que nem você faz. Se faz de doido. Faz de conta que não é com você. Faz de conta que Deus não está falando com você. Você fica sendo, analisando, pensando e faz de doido. Jonas ouviu a palavra, se levantou. No lugar dele ir para um lado direito, ele foi para o lado esquerdo, irmão. É o que muita gente faz. Vira as costas. Deus chama, Deus convoca, Deus o responsabiliza. Mas só, querido irmão, que por mais que a gente se julgue independente, faço o que eu quero, faço da minha forma, as nossas ações não serão isoladas. Nós temos que ter consciência de que todas as nossas ações vão refletir nas pessoas que estão ao nosso redor. Não, eu faço e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não. Se você fizer besteira, tua casa vai sofrer com as tuas besteiras. Se você viver em desobediência, a tua casa vai sofrer por causa da tua desobediência. Porque existe aquele efeito dominó. Quanto mais você desobedece a Deus, isso reflete também na tua casa. Certas decisões erradas. E dentro desse texto, a gente vai aprender que diante de que Deus quer conosco, irmãos, nós temos duas escolhas, duas atitudes a fazer. Ou a gente submete, ou a gente faz que nem Jonas, se rebela contra a vontade de Deus. E qual é a coisa certa para fazer? Qual é? É dar desculpa? Pastor, é que eu trabalho, eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho tempo para Deus. Meu querido irmãos, passei 30 anos trabalhando numa instituição, 30 anos trabalhando numa instituição, e nunca negligenciei o meu chamado que Deus tem comigo. 30 anos trabalhando numa instituição, de segunda, 30 anos, e não negligenciei o chamado que Deus tem com a minha vida. E aí Deus tem chamado com você, você prioriza tudo. Se o teu chefe ligar de madrugada, você sai de madrugada para atender ele. Mas quando Jesus te chama, no pouco tempo que você tem, você rejeita o chamado do Senhor Jesus. E essa mania que muitas pessoas estão pegando. Gente, eu vejo, irmãos, eu passei a noite acordado, vim de manhã para a escola dominical, dei escola dominical, ensaiei aqui com a banda, nós ensaiamos, vim para cá, procurei chegar cedo, que eu só chego das tarde que eu fico estudando, e cheguei cedo. Aí eu vejo um jovem, meu irmão, que passa o dia todo com as pernas para o alto, aí chega na igreja 7 horas da noite, não louvou, não orou, não sentiu a presença de Deus. Aí quando chega aqui, acha que Deus está se agradando. Isso é desobediência. Recebe aí, Deus está dizendo: ajeita a tua adoração, ajeita teu culto a Deus, ajeita teu louvor, ajeita você servir a Deus melhor. De que adianta você passar 2 horas se arrumando para chegar aqui, para as pessoas olharem para você e você não ver Jesus? Pega na mão do irmão e diga: receba, irmão, é para tu, é para tu. Jonas ouve a chamada. Jonas ouve a chamada. Quem está ouvindo a chamada de Deus aí? Está ouvindo a chamada ou não está? Deus está te chamando ou não está? Quem Deus está chamando, diga: eis-me aqui. Meu Deus, Deus está chamando ou não está? Claro que está. Aí tem gente, irmão, são 30 anos de pastor, viu? Aí fazia ainda, né? Mas tem gente: pastor, você estava falando comigo, é? Não, meu irmão, estou falando contigo não, eu estou falando a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando contigo, bate palma, dá glória a Deus, porque Deus ainda fala com você. Porque a pior desgraça para você é se você achar que Deus se esqueceu de você. Foi o que Jonas pensou. Ora, irmão, Jonas ouviu a chamada, sabia o que Deus queria. Jonas tinha tempo? Tinha. Disponibilidade. Mas ele pegou o tempo, a disponibilidade, a força, a atitude, diz o texto, e pegou tudo isso para fugir da vontade de Deus. Diz o versículo 2 que Jonas pensou em fugir da presença, longe da presença do Senhor.
vira as costas para Deus. Vira as costas para o chamado. Pensando que pode fugir de Deus. Tem gente que acha que não vem mais para a igreja, acha que Deus não está mais nem aí. Não, nunca mais fui para a igreja, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ele nem está se preocupado com a minha vida. Só porque o nome dele não está no rol do membro da igreja. Só porque ninguém foi na casa dele, aí ele acha que está tudo bem. Irmão, não queira brincar de esconde-esconde com Deus, não. Não queira brincar de esconde-esconde com Deus, não. Que Deus te vê, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus vê o teu tempo, Deus sabe as tuas desculpas, Deus conhece tudo, meu querido. E existem consequências sérias e graves para aqueles que fogem e rejeitam a vontade de Deus na sua vida. Porque quando alguém não está no centro da vontade de Deus, olha as consequências. Jonas começa uma escalada. E a escalada dele, meu irmão, não é crescer não, é descer, porque é assim. Quando você está fora do propósito de Deus, é só descendo, é de mal a pior. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, na Bíblia fala, que ela ia de mal para pior. Assim é aqueles que sabem a vontade de Deus e se afastam, é de mal para pior. Jonas agora, além, é um homem com chamada, é um homem com propósito, mas é um homem fora da direção de Deus. Tem chamada? Tem. Tem propósito? Tem. Mas ele está como? Como? Fora da direção de Deus. De que adianta? Pastor, Deus tem propósito. Você está fora, meu irmão, da direção de Deus. Pastor, Deus tem propósito. Você está fora. Você está fora da direção de Deus. Você está nos seus caminhos, você está na tua direção, você está seguindo o que o teu coração deseja, os caminhos do teu coração, você está fazendo aquilo que te agrada, e não aquilo que agrada ao Senhor. E Jonas, ele começa essa consequência acontecer na vida dele. Por quê? Porque Jonas, lembra, o sentimento de Jonas. Para você entender o contexto, eu vou abrir o parênteses aqui. Cidade de Nínive era uma cidade altamente cruel. Profeta Obadias, Isaías já tinham profetizado que aquela nação iria crescer e elas iam ser a mão de Deus para castigar Israel. E aí Jonas conhecia a geopolítica da época. Aí ele disse: eu não vou pregar para essa nação que é minha inimiga. Aí o sentimento entrou no coração dele. Aquele momento, meu querido, quantas pessoas pararam por causa de um sentimento maligno? Quantas pessoas estão paradas porque o diabo conseguiu colocar um sentimento maligno no coração dela? E esse sentimento se enraizou e amarrou, e embaçou e prendeu a pessoa. E aí Jonas, por causa desse sentimento, sem ser a vontade de Deus, ele foi sendo levado, irmãos, a viver uma situação que ele nunca imaginava. E aquela fuga, porque escute, quando o homem está fora da direção de Deus, ele preenche o seu tempo em fuga. Ele fala: porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ele sabe o principal que ele tem que fazer. Jonas passou a viver em fuga. E a primeira fuga, irmãos, a Bíblia diz que ele paga a passagem, ele paga o preço. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? A Bíblia diz que ele paga a passagem e ele vai e desce até Jope. E ele começa indo para baixo, irmãos, achando que estava tudo bem, estava esquecido, estava jogado fora. Irmão, ele paga outro preço para ir para a cidade de Tarso. Só que ele passou a ser um problema. Ele que era para ser uma bênção para Nínive, ele está se tornando uma maldição onde ele chegou. Quem está entendendo isso aí? Era para ele trazer vida,
ele está trazendo morte. Era para ele ser o condutor da graça, da bênção de Deus. Agora, por ele estar fora do propósito de Deus, muita gente vai sofrer por causa de Jonas. A Bíblia diz que quando ele entra naquele barco, e aí eu abro outro parente. Irmão, cuidado quem você vai colocar no seu barco, querido. O homem não quis nem saber. Jonas pagou, pode entrar nesse barco. Só que Jonas era o maior problema na vida daqueles tripulantes do barco. E tem muita gente que, se você não tiver cuidado, se entrar na tua vida, vai levar você para o fundo, vai levar você para o buraco, vai levar você para uma desgraça que você nem imagina. Você tem que ter esse conhecimento e essa certeza da direção de Deus na sua vida, para quem você vai colocar dentro do teu barco. Jonas entrou. Aí eu percebo que quando você está fora da direção de Deus, você perde a visão espiritual. Você não tem mais visão espiritual. Você perde a noção da visão espiritual. Você vê tudo como se fosse carnal. Você não consegue ver o agir de Deus. Você não consegue ver o manipular de Deus de todas as coisas. O operar do grande arquiteto operando. E a Bíblia diz que quando Jonas entra, a Bíblia diz que não foi o diabo. Vamos ler aqui, querido, versículo 4. Não foi o diabo, não foi a natureza, não foi as pessoas. A Bíblia diz: mas o Senhor lançou sobre o mar o forte vento. A tempestade foi Deus que enviou. O problema que aconteceu foi Deus que enviou. A dificuldade veio, foi Deus que enviou. Tinha um propósito de Deus. Quem sabe você está aqui porque a luta está aí assolando o teu barco. Se não tivesse essa luta, você estava passeando por aí, você estava em outro lugar. Mas graças a Deus que tem um Deus que não esqueceu de você. Graças a Deus tem um Deus que cumpre a sua palavra. Graças a Deus tem um Deus que governa todas as coisas. Jonas entra no barco e começa uma tempestade. A Bíblia diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. As coisas estavam a ponto de se quebrar. As coisas estavam indo pior. Ele não sabia. Vem a tempestade. O navio vira ou não vira. As coisas estão tudo indo de mal a pior. E o que é que acontece com Jonas, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que Jonas já desceu para a cidade de Jope, já desceu para o navio, agora ele está descendo para o porão. A Bíblia diz que ele está dormindo lá. E olha, agora não é só os ninivitas que estão correndo perigo, não. Os que estão ao redor deles estão sofrendo sérios perigos. Irmão, às vezes você não pode prestar atenção, mas tem coisas espirituais que acontecem dentro da nossa casa, problemas que às vezes são de ordem espirituais. É sério, irmão. É claro que o carnal nunca vai entender isso não. O carnal vai achar que a geladeira quebrou porque foi natural. O carro deu problema, foi natural. A briga do casal é natural. Ele nunca vai perceber que há uma ação espiritual aí. Porque na desobediência ele não vê. Ele trabalha. O dinheiro não dá para nada, nem para ajudar a mulher. O que está acontecendo? É porque ele está sem visão espiritual. Mas hoje Deus está dizendo: ó, eu vou abrir os teus olhos para tu poder enxergar. Agora não é só Nínive problema não. Agora são os que estão com ele. São o que ele escolheu para viajar. São as pessoas que estão do lado dele. Nossa desobediência vai trazer problema para outros, viu, irmão? Quantas esposas sofrem por causa dos desobedientes? Quantos maridos sofrem por causa das desobedientes? Todos os nossos erros sempre vão atingir outras pessoas. E tem consequência.
Provérbios, anote esse Provérbios, nunca esqueça, capítulo 6, versículo 7. Porventura tomará alguém fogo sobre o seu seio, sem queimar as suas vestes? Ele está dizendo, é impossível. Essa paixão que fica no seu coração, esses desejos loucos que tomam a tua cabeça, é impossível isso não começar a se espalhar em toda a tua vida, em todo o teu relacionamento. É impossível que os teus filhos não possam também ser respingados nisso aí. É impossível que dentro da tua casa não reflita essas teus coisas que estão se afastando do Senhor. É impossível você desagradar a Deus, andar em desobediência a Deus, sem as pessoas do teu lado sofrer essas consequências. Só que Jonas, irmãos, ele não percebe. A Bíblia diz que ele vai dormir no meio da tempestade. Vai continuar dormindo, é? Acorda, Zé. Acorda, meu irmão. Olha como é que está a tua vida espiritual, rapaz. Olha quanto tempo tu está na igreja. Tu sabe que Deus tem algo com você, e você ainda continua dormindo o sono da negligência, enquanto o barco estava para virar. Onde é que estava Jonas? Chega, roncava. As coisas indo de mal a pior, e Jonas... Quem dorme ora, quem dorme se consagra, quem dorme está vendo alguma coisa. Jonas estava dormindo. Aí alguém disse, não, isso aqui tem um problema aqui. Aí eles começaram a dizer, tem um problema aqui. É impossível, a gente é acostumado a fazer essas viagens, tudo dá certo, tudo está dando certo. Por que está dando errado agora? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Aí alguém diz, com certeza nós temos problema aqui. E a Bíblia diz, irmãos, eles começaram a procurar. E quando começaram a procurar, encontraram quem? O desobediente. Como é que estava o desobediente? Dormindo. E quem dorme, irmão, quem perde o paladar, ele é enganado por tudo. Quando você tem um paladar bom, por exemplo, eu passei 20 anos tomando café direto. Trabalhava em repartição, café direto. Meu paladar é muito bom para café. Aí um dia eu fui na casa de uma irmã, ela botou um café, o café era tão fraco que não tinha nem força para sair da garrafa. Para você ver como era a situação daquele café. Por falta da percepção. E tem gente que já está tão mal, que ele acha que é normal essa tempestade. Que ele acha que isso é natural. Até que alguém vai e começa a entender, e vai mostrar, e vai começar a mostrar a visão dele. Olha, vamos parar de olhar para essas tempestades. Primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a tua ocupação? Tu está ocupado em quê? Qual é a tua ocupação? Fica lá no TikTok, no Quai, no Instagram, direto, deitado assistindo novela, passeando para lá e para cá. Qual é a tua ocupação no reino de Deus, irmão? Qual é a tua ocupação no reino? O que tu faz? Qual é a tua ocupação? O que tu está fazendo aí? Fofocando da vida de quem vai para lá e para cá, reparando a vida dos outros. Que ocupação a tua? Da onde tu vem? Tu vem do culto. Tu vem da igreja, eu não acredito. Tu ouviu a palavra, continua assim.
Qual a tua terra? Tu é de baixo ou é de cima? Tu é deste mundo ou é do mundo que vai vir? Tu é deste povo ou é do povo que vai morar no céu? Da onde tu vens, Jonas? Quem és tu, Jonas? Sabendo quem tu és. Mas deixa eu te dizer, se você já não sabe quem você é. Tu é um escolhido de Deus. Tu és um escolhido de Deus. Por que Deus deixou até agora você ainda com essa saúde, com essa vida? Porque você é um escolhido de Deus. Porque muitos já morreram, já entraram por tantas coisas, e você ainda está aqui, porque você é um escolhido de Deus. Por que Deus tirou você lá daquele buraco que você não tinha força para sair, onde muita gente se atolou e até morreu? Você é um escolhido de Deus. Por que Deus tem abençoado, derramado certas bênçãos sobre a sua vida? Por que Deus fez certas coisas com você, mesmo você se sentindo incapaz, se sentindo que não é nada? Porque tu és um escolhido de Deus, tem chamada de Deus com a tua vida. Tu és um escolhido de Deus. Jonas, essa tempestade não quer dizer nada, Jonas, para ti, Jonas. Essa aflição. Mas olha, irmão, quando você está fora do propósito de Deus, você perde o valor para você mesmo. Você acha que não tem mais valor, nem para Deus mais. Quando eles falaram isso, Jonas disse: eu temo ao Senhor. Teme nada, Jonas. Se tu temesse a Deus, Jonas, tu não estava desse jeito não, Jonas. Eu sirvo ao Senhor. Serve nada, Jonas. Se tu de fato servisse a Deus, tu fazia a vontade dele, Jonas. Agora, irmão, quem está falando com Jonas não é pessoa que conhece Deus não, viu? Não é pessoa que sabe a vontade de Deus não. Mas olha o que é que esses homens vão dizer para Jonas. Como é que você faz uma loucura dessa? Como é que você, sabendo o que Deus quer com você, como é que você pensa, sabendo que existe esse Deus todo-poderoso? Que loucura é essa sua, Jonas? Achar que vai fugir da presença do Senhor, Jonas? Irmãos, aquelas pessoas nem conheciam Deus, mas eles temeram a Deus mais do que a Jonas. E tu que conhece a Bíblia, hein? E tu que conhece Deus, hein? A Bíblia diz, Eduardo, que quando Jonas viu que tudo que estava acontecendo era ele desistiu dele. Não desista, meu irmão, de você. Por que Deus mudou a mensagem de hoje? Por que eu passei 2 noites estudando uma palavra e agora em 2 horas Deus mandou trazer essa palavra para você? Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Mas Jonas desistiu. Me lance fora do mar. O que devemos fazer para acalmar? O que devemos fazer para mudar essa tormenta? Jonas respondeu: me lance, jogue no mar, porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês. Tu tem consciência do que é que tu está fazendo com a tua casa? Tu tem consciência do que é que tu está fazendo com a tua chamada?
Tu tem consciência do que está acontecendo com a tua família? Tu coloca a mão na tua consciência. Pensa no fato do que está acontecendo com vocês. Veja o que está acontecendo. Você tem consciência que talvez seja por sua causa que está vindo essa grande tempestade aí. E eles perguntaram: por que tu fizeste isso, homem? Por que tu fizeste isso? Sabendo quem tu és, sabendo quem é Deus. Jonas, tu não entendeu isso não, Jonas? Que agindo Deus, quem impedirá, Jonas? Só que Jonas achava que o problema era geográfico com Deus. Era geográfico, não era geográfico, era espiritual. E quando é espiritual, você pode ir para qualquer lugar, meu irmão. Se você está na desobediência, a tempestade vai te alcançar. Aí Jonas percebeu que o problema era ele. Ele desistiu dele. Ele não acredita mais. Ele não tem mais força. Ele olha para as pessoas e diz: olha, me jogue fora, desista de mim. Irmão, mas diz o texto que esses homens, temendo, eles começaram a fazer o seguinte: não, vamos deixar ele aí. Começaram a jogar todas as bagagens fora. Jogaram alimento, jogaram roupa, jogaram tesouro. Eles foram jogando as coisas valiosas para tentar salvar aquele que estava em desobediência. Quantas coisas pessoas na tua casa já perderam para tentar resgatar você, e você continua na desobediência do Senhor. Mas eles chegaram um momento, irmãos, que eles viram que, porque, irmão, olha, não adianta lutar com o desobediente. Você vai ficar com o cabelo que nem o meu. Não adianta. Você se arrebenta todinho. Desobediente só traz dificuldade. Você só vai ter percas com o desobediente. Como os homens viram que não dava mais, não tinha mais o que fazer, lançaram ele no mar. Ô irmão, estava numa missão, foi para Jope, foi para Tarse, foi para o navio, agora está no mar. Caído, profeta, o chamado de Deus, o escolhido de Deus, caído, perdido. Fora da presença de Deus, rejeitado. Até, irmãos, que Deus disse: eu tenho que fazer alguma coisa para poder trazer ele de volta. Aí a Bíblia diz, irmãos, olha o que Deus, o trabalho que esse desobediente está trazendo para Deus. Além de, era fácil só ter aceitado. Agora Deus já teve que mexer com a tempestade. Deus já teve que mexer com os tripulantes. Deus já teve que trazer prejuízo para as pessoas. Deus já teve que mexer com o mar. Agora Deus vai ter que mexer com o peixe. Mas é interessante. A tempestade obedece Deus. O mar obedece Deus. O peixe obedece Deus. Olhe de lado e diga assim: e tu? Olha aí de lado, diga: e tu? Hein? E tu, que há quanto tempo tu escuta o chamado do Senhor Jesus? E o peixe vai. Quando o peixe engole Jonas, irmãos, a Bíblia diz, querido, que Jonas passou 3 dias. 3 dias. Olha o versículo 17. O Senhor ordenou que o peixe engolisse Jonas,
Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E olha agora onde Jonas vai clamar a Deus. Olha onde ele vai fazer a oração. Na vida quebrada, ele não está nem orando. Vai fazer viagem, ei, não é da vontade de Deus. Não sei se é da vontade de Deus, não. Sei que eu vou para Tarso. Sei que eu faço do jeito que eu quero. E ele foi. Na vida tem tempestade, ele está lá, pagando passagem, está dormindo, o problema está lá, estou nem aí. Ele não está orando, não está buscando a vontade de Deus. Agora ele está lá dentro do ventre do peixe. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Diz o capítulo de número 1. Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor. E como é que ele vai orar a Deus? Na minha angústia. Clamei ao Senhor. No centro do inferno. Ele está dizendo, a minha vida está um inferno. Eu gritei. Deus ouviu a minha voz. Aí ele vai perceber que quando ele começa a orar, ele vai perceber no versículo 3, porque tu me lançaste nas profundezas, onde das águas me cercaram, as tuas ondas, as tuas vagas passaram sobre mim, e eu disse, eu estou excluído da tua presença, eu estou fora da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Será que eu vou ser encontrado aqui dentro desse peixe? Será que no meio do mar? Será que alguém vai poder me salvar aqui? Jesus pode te salvar. Jesus pode ir a teu encontro. Jesus pode tirar aonde você acha que não pode. A sua desobediência levou ele ao inferno. E lá no inferno, na angústia, ele entendeu que precisava voltar a conversar com Deus. Lá na angústia ele entendeu que precisava clamar a Deus. E ele clama. E ele diz, eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, estou preso, os cerrojos se fecharam. Tu, porém, Senhor, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ele está disposto agora a fazer a vontade de Deus. Precisou descer, precisou estar lá no buraco, precisou estar na angústia, precisou estar lá no abismo para obedecer à voz do Senhor. Precisava entender. E aí começa as mudanças. A primeira mudança que acontece, irmãos, é que ele vai agora andar sendo levado por Deus. Ele não vai pagar mais nada. Agora é Deus que vai pegar um peixe, vamos chamar de baleia, mas não é baleia, mas é um cachacol, que vai agora conduzir Jonas para a direção que Deus quer. E aí Jonas vai começar a perceber a mudança. A primeira mudança, irmão, diz os estudiosos, que o suco gástrico, alguns do suco gástrico, pegaram na pele de Jonas. E ele ficou um pouco queimado do suco gástrico que estava acontecendo ali. Porque ele sabia. E ele foi jogado na beira da praia. E todo mundo começou a observar. Esse homem é diferente. E a Bíblia diz, em 3 dias, ele converteu toda a cidade de Nínive.
E a pregação dele não foi um estudo, não foi de 1 hora, a pregação dele era uma mensagem só: arrependei-vos, porque daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Mas o que fez que aquelas pessoas obedecessem à voz de Jonas? Porque Jonas estava no centro da vontade de Deus. Talvez seja isso para você. O que acontece? Tantos conflitos, tantas coisas, que as coisas não são ordenadas na tua casa, fora do propósito de Deus. Coloque-se em pé. Mas hoje o Senhor está chamando você. Hoje é o dia de você dizer: Deus, eu vou me lançar no sobrenatural. Deus, eu vou me derramar na tua presença, eu vou fazer o que o Senhor quer, Senhor. Hoje é o teu dia. Você que está fora do propósito. Você que está fora do propósito. Lembra no começo eu disse que você ouvia, entendia, e Deus falava com você, e você fazia um esforço grande para não atender a voz de Deus. Hoje o Senhor te chama para você fazer a coisa mais fácil que você pode fazer: se derramar na presença do Senhor. Coisa mais fácil que você pode fazer: obedecer à voz do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Deus, eu quero hoje voltar para o centro da tua vontade. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu andei fazendo muito tempo só o que eu quis, fazendo do jeito que eu queria, do jeito da minha vontade. Mas hoje, Deus, eu vou tirar o meu eu e vou me submeter àquilo que o Senhor quer que eu faça. Você vai se esforçar em se afastar mais do Senhor? Você vai se esforçar para se afastar mais do propósito de Deus? Estou esperando você. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. O Senhor Jesus te chama para o propósito. Hoje é o dia. Hoje o Senhor está dizendo: volta, volta, volta. Eu já falei contigo muitas vezes e você tem se afastado. Volta hoje. Volta hoje. E o Senhor Jesus vai fazer a mudança que você não conseguiu fazer. Volta. Volta hoje. Lembre que a palavra é profética. Você está indo para Tarso? Ou já entrou no navio? Está no mar? Está dentro do peixe? E aí, Jonas? Quero orar por você. É difícil até vir aqui à frente, né? A desobediência prende. Mas se tem mais alguém, eu te convido. Não lute com Deus. Não faça essa força. Nós vamos orar. Curve a sua cabeça. Missionários. Glória a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, grande.